A luz da luminária de mesa, o convite de casamento era ao mesmo tempo atraente e irritante. Isabela e Mateus cordialmente convidam você. Meu Deus, o casamento da minha irmã. A julgar pelas mensagens entusiasmadas da tia, era o evento do ano. Isabela dedicou um ano inteiro ao planejamento desta celebração desde que fisgou Mateus Albuquerque, herdeiro do Grupo Lang, gigante da robótica em Salvador. Uma amarga ironia apertou meu coração. 11 anos atrás, essa mesma Isabela zombou de mim por abandonar a faculdade de Direito para criar uma startup em que ninguém acreditava. Carolina enlouqueceu de vez. Ela sussurrava aos pais no café da manhã, com um sorriso de desprezo. Ela vai voltar pobre e humilhada antes do fim do ano. Mas eu não voltei. Em vez disso, construí a Everlin Dynamics, começando em um coworking miserável em Campinas, trabalhando até exaustão, passando noites em claro e enfrentando rejeição após rejeição de investidores. Enquanto Isabela subia despreocupadamente na carreira na Langtech, eu enviava protótipos, supervisionava testes beta e rezava para que os servidores não caíssem no meio de uma demonstração. Na minha família, eu era como um fantasma, transparente e invisível. O mundo deles girava em torno das fotos corporativas brilhantes de Isabela e das bolsas de grife, enquanto eu apenas existia em algum lugar na periferia. Senhorita Sampaio, a voz da minha assistente me arrancou do turbilhão de pensamentos dolorosos. Revisão estratégica trimestral em 10 minutos. Eu balancei a cabeça quase imperceptivelmente, colocando de lado o convite mal lido. A Everlin Dynamics agora valia 2 bilhões de dólares. Um número enorme por trás do qual estavam minhas noites em claro e trabalho incansável. Mas ninguém, exceto os mais próximos, sabia que esse império era meu. Eu habilmente escondia meus ativos atrás de empresas de fachada e fundos fiduciários cegos. Para minha família, eu era apenas uma gerente de operações modesta em alguma empresa de consultoria de tecnologia. Uma ratinha cinzenta, como eles provavelmente pensavam. E mais, continuou o assistente, interrompendo meus pensamentos sombrios, a Lang acabou de enviar o pedido final de compra de chips de interface neural. Eles precisam deles até meados do próximo trimestre. Ah, sim. O acordo de 65 milhões de dólares que eles estavam desesperadamente buscando. Eles nem imaginavam que os chips eram nossos. Meus. E era eu quem teria que jogar essa partida com maestria para que o acordo fosse fechado. O casamento aconteceria neste sábado. Eu estava tentada a ignorar o evento, mas minha mãe já havia ligado 3 vezes, e em cada ligação havia uma ameaça velada. Sua irmã está se casando com um membro da família Albuquerque, ela gorjeava, brilhando de orgulho. Por favor, pelo menos tente não nos envergonhar desta vez. Havia tanto desprezo em sua voz, como se eu não fosse um membro da família, mas um inconveniente irritante capaz de arruinar sua imagem de mundo perfeita. E aqui estava eu, dona de uma corporação multibilionária, tendo que ouvir repreensões e comentários condescendentes. Bem, vamos ver quem vai envergonhar quem. A manhã em Salvador recebeu com frescor e o azul cristalino do céu. Vesti um vestido cor de meia-noite, modesto à primeira vista, mas feito sob medida. Uma etiqueta quase imperceptível sussurrava a exclusividade. Uma declaração que não admitia objeções. A cerimônia de casamento bateu todos os recordes de pompa, o que era de se esperar quando riqueza herdada e dinheiro tecnológico se encontram. Mais de 500 convidados, talheres banhados a ouro, um quarteto de cordas que veio especialmente da Espanha e arranjos florais tão grandes que precisaram de andaimes para serem instalados. Carolina! A voz da minha mãe ecoou do terraço da mansão dos Albuquerque na Graça. Ela tocou levemente minha bochecha com um beijo, tentando não estragar o penteado impecável. Atrás dela, meu pai conversava animadamente com um dos diretores da Langtech, sem dúvida discutindo sua implementação revolucionária da interface neural. Se eles soubessem. Onde é o meu lugar? Perguntei, examinando o intrincado esquema de assentos. Ah, respondeu minha mãe evasivamente. Tivemos que mudar um pouco os planos de última hora. Os convidados de Isabela estão chegando em multidões. Você entende, não é? Eu entendia perfeitamente. Em seus olhos, eu permanecia aquela história instrutiva. A irmã que trocou uma carreira jurídica brilhante por mexer com ferros velhos. Eles não faziam ideia de que a Everlin Dynamics acabava de absorver 3 fornecedores de componentes-chave da Lang. Que o contrato de fornecimento de chips de 65 milhões de dólares era apenas o primeiro passo. A cerimônia foi fascinante.
Isabela estava deslumbrante, admito, e Mateus simplesmente irradiava uma autoconfiança presunçosa. Eu, por outro lado, estava sentada no fundo do salão, observando esse espetáculo, como um espírito errante em uma festa alheia. Na recepção, comecei a procurar o cartão com meu nome. Em vão. Procurando algo? Soou a voz melosa de Isabela. Ela já havia trocado de roupa por um vestido mais requintado, brilhando com perfeição. Meu lugar, respondi, tentando manter a calma. Ah, não te contaram? Sua voz continha uma falsa pena. Tivemos que reservar os melhores lugares para os convidados mais importantes. Mas preparamos algo para você na cozinha, perto do refeitório dos funcionários. É bem aconchegante lá, ela me lançou um sorriso falso. As mesas vizinhas explodiram em risadas. Mateus se juntou a Isabela, com um sorriso presunçoso no rosto. Vamos, Carolina, não faça cena. Você sempre soube o seu lugar, ele disse com desdém. Um sorriso tocou meus lábios, mas por dentro um incêndio de mágoa de 10 anos rugia. Pegando meu telefone, disquei um número. Ricardo, é Carolina Sampaio. Cancele o contrato com a Lang. Totalmente. O som de vidro quebrando ecoou pelo salão. O copo de Mateus escorregou de suas mãos trêmulas, estilhaços voando para todos os lados. A mandíbula de Isabela se contraiu como uma mola de aço. O que você está fazendo? Mateus sibilou, seus olhos lançando faíscas. Ignorei sua pergunta, caminhando resolutamente em direção à saída. Que contrato? Ele rosnou, bloqueando meu caminho. Levantei meu telefone, exibindo o logotipo da Everlyn Dynamics. O acordo de 65 milhões de dólares em chips neurais com o qual seu pai tanto conta. Aquele em que a Langtech depositou suas últimas esperanças para salvar este bairro. Aquele que minha empresa iria fornecer a eles. O sangue escorreu de seu rosto, deixando-o cinza pálido. Everlyn. É uma corporação bilionária. Você não pode. Não posso o quê, Mateus? Minha voz era fria como o vento ártico. Não sou capaz de construir algo real? Nada mais do que uma decepção familiar. Joguei meu telefone de volta na bolsa, sem tirar os olhos dele. Parabéns pelo casamento. Tenho certeza de que a equipe da cozinha guardou um pedaço de bolo para vocês. Um silêncio ensurdecedor pairou no salão de baile. Garfos ficaram suspensos no meio do caminho para a boca. Taças paralisadas nas mãos dos convidados, como se por comando. O sorriso de Isabela se desfez como um castelo de cartas. Sua voz, cheia de ódio, soou como um sussurro venenoso. Você está mentindo. A Everlyn Dynamics pertence a Ricardo Aguiar, ela sibilou, como uma cobra, cuspindo cada palavra. É de conhecimento público. Apenas sorri, brincando com ela como um gato com um rato. Ricardo Aguiar é meu padrinho. Ele gentilmente emprestou seu nome e rosto enquanto eu construía a empresa nos bastidores. Sinta-se à vontade para ligar para ele e verificar você mesma. A mandíbula de Mateus se contraiu convulsivamente e seu rosto ficou terroso. Ele estava à beira de um desmaio. Mas o contrato neural. Todo o projeto do meu pai depende disso. Eu sei muito bem, disse em tom uniforme, observando seu mundo desmoronar. Assim como o lançamento fracassado de Hada Langtech, a debandada de investidores e aqueles empréstimos desesperados garantidos com os quais vocês mal estão se mantendo à tona. De repente, uma voz alarmada soou atrás de mim. O que está acontecendo aqui? O Sr. Albuquerque abria caminho até nós, seus sapatos lustrados tilintando alto no piso de mármore, como se contassem os últimos segundos de sua prosperidade. Mateus, por que sua irmã está discutindo nosso contrato? Virei-me para ele com um sorriso mais amável que consegui reunir e estendi minha mão. Sr. Albuquerque, Carolina Sampaio, CEO da Everlyn Dynamics. Embora, talvez, você esteja mais familiarizado com o nome LM Strategic Holdings, a empresa que conduziu todas as negociações recentes com seus fornecedores. Seus olhos se arregalaram em espanto, como se eu tivesse lhe dado um tapa ensurdecedor. LM Holdings. A mesma que está devorando nossos fornecedores um por um. Inclinei ligeiramente a cabeça, reconhecendo o óbvio. Culpada. Admito. Uma acrimônia soou na voz do meu interlocutor. Seus caras da auditoria deixaram escapar alguma coisa, uma pequena coisa, é claro, mas ainda assim. Naquele exato momento, como um redemoinho, minha mãe invadiu nosso pequeno grupo. Seu rosto estava vermelho de justa indignação, sua voz tremia de ultraje. Carolina,
Pare com essa bagunça. Você está envergonhando sua irmã. Eu apenas acenei com a mão, sem abaixar o telefone. Bobagem, mãe. Apenas uma conversa de negócios. E, dirigindo-me ao meu interlocutor, ofereci em tom gelado: o que você prefere, o relatório de lucros e perdas do segundo trimestre ou cópias dos contratos de aquisição? Eu tenho tudo o que você quiser. De repente, Mateus apertou meu braço com um aperto de aço. Seus olhos lançavam faíscas. Pare com isso, Carolina, ele rosnou entre os dentes. Seja lá o que você esteja planejando, cancele. Olhei para a mão dele, depois levantei lentamente os olhos para meu irmão e o presenteei com o mais frio dos meus sorrisos. Encontrando seu olhar furioso, eu disse, pronunciando cada palavra: corrigir? Como quando eu implorei para você me dar um empréstimo para começar meu negócio. Quando eu pedi para você acreditar em mim, e você riu na minha cara? Arranje um emprego de verdade, você disse. Pare de envergonhar nosso sobrenome. É diferente. Ele retrucou. Você estava delirando sobre algum sonho impossível. Era irrealista. Meu olhar percorreu o luxuoso salão de baile iluminado. Mesmo, havia superioridade em minha voz. Mateus, responda. Quem pagou por esta festa? Langtech. Uma empresa que vai à falência em 3 meses se não receber meus chips? Minha voz ecoou como aço no silêncio do salão. Isabela soluçou como um pássaro ferido, e sob a luz forte dos lustres, vi filetes negros de rímel escorrendo por suas bochechas. Pai, isso é verdade? Nós realmente estamos à beira? Sua voz carregava desespero. O senhor Albuquerque, como um animal encurralado, mexia nervosamente em sua gravata borboleta. Suor brotava em sua testa. Princesa, querida, não é tão simples assim. Negócios levam tempo. Precisamos apenas de um pouco de tempo. Ele tentou acalmá-la, mas as palavras soavam falsas. Tempo não vai ajudar vocês, eu disse, baixa mas firmemente, interrompendo. Vocês estão gastando dinheiro numa velocidade insana. O contrato de fornecimento dos chips era a última esperança de vocês, e vocês falharam. Meu pai deu um passo à frente, seu rosto contorcido numa mistura de surpresa e medo. Com a voz trêmula, murmurou: Carolina, todo esse tempo, enquanto pensávamos que você estava lutando. Eu estava construindo, interrompi, colocando aço frio em cada palavra. Eu estava construindo um império que agora ofusca Langtech e todas as suas subsidiárias. Mas, aparentemente, nesta família, a embalagem bonita sempre foi mais importante que o conteúdo. Um murmúrio percorreu o salão como uma rajada de vento em folhas secas. Os convidados, como se tivessem recebido uma ordem, agarraram seus telefones, digitando freneticamente Everlin Dynamics nos buscadores, tentando entender o que ouviam. O casamento dos sonhos se transformava num escândalo estrondoso, num desastre de relações públicas que eles saboreavam avidamente. Imploro, Mateus sussurrou roucamente, toda sua autoconfiança evaporada num instante. Carolina, não aqui. Não nos envergonhe perante todos. Pense na família, afinal. Soltei uma risada gélida e desprezível. Na família? Naquela que me cortou impiedosamente de todas as fotos de Natal porque eu, aparentemente, não me vestia de Burberry? Naquela que insistia que eu estava desperdiçando minha vida, porque não segui seus passos e me tornei advogada? Minha mãe deu um passo à frente, tentando amenizar a situação de alguma forma. Querida, nós apenas nos preocupávamos com você. Queríamos apenas que você tivesse uma vida estável e digna. Como a de Mateus? Sussurrei, e minha voz soava como aço. A do seu amado garoto de ouro, que rouba dinheiro de sua empresa para pagar dívidas de jogos. Mateus ficou branco como um lençol. Eu dirijo a empresa de auditoria que verifica as demonstrações financeiras da Langtech, eu disse com uma voz calma e uniforme. Eu sei absolutamente tudo, Mateus. Cada relatório falso, cada transação fraudulenta. Isabela se virou abruptamente para ele, seu vestido de seda ondulando como um trovão. Você roubou do meu pai. Os convidados, esquecendo a etiqueta, filmavam avidamente o drama que se desenrolava em seus telefones. O que era para ser uma celebração pomposa se transformou num espetáculo lamentável, imortalizado em formato digital. O rosto do Sr. Albuquerque se encheu de raiva escarlate. E eu os presenteei com um sorriso frio. Segurança! Gritou o Sr. Albuquerque, sua voz embargada pelo pânico.
Tirem-na daqui. Todos eles. Lentamente, tirei uma poeira imaginária do meu vestido cor de céu noturno, aquele mesmo que minha mãe tanto detestava. Eu não teria tanta pressa se fosse você, eu disse num tom gélido que pareceu esfriar o salão. A menos, é claro, que esteja ansioso para que a Everlyn exija o pagamento imediato de todos os empréstimos que compramos de seus credores. Lembrem-se disso. Agora somos o maior detentor da dívida da Lang. Seria uma pena se todas as suas obrigações de repente se tornassem pagáveis imediatamente. Os seguranças hesitaram, seus olhares oscilando entre o empregador vermelho de raiva e eu. A tensão no salão tornou-se quase física. O poder fluiu da mesa principal para mim. A voz do Sr. Albuquerque tremia quando ele sussurrou roucamente. O que você quer? Inclinei ligeiramente a cabeça, observando a confusão deles. O que eu quero? Eu já tenho tudo. Uma empresa bilionária, respeito na indústria e, o que é mais gratificante, a oportunidade de ver a família que um dia me rejeitou agora implorar por misericórdia. Mateus deu um passo à frente, seu rosto contorcido em desespero. Carolina, por favor, vamos pensar em algo. Um lugar no conselho administrativo, uma parceria completa. Ele olhou para mim de forma servil, como um cão espancado. Eu o presenteei com um sorriso gélido. Mateus, até a próxima semana, a Langtech será minha, e eu terei a participação majoritária. Suas perdas no cassino, a imprudência do seu pai, tudo isso me entregou a empresa de bandeja. E o acordo dos chips neurais? Foi apenas o toque final antes da aquisição triunfal. Isabela desabou numa cadeira, seu vestido de noiva suntuoso murchando ao redor dela como seda amassada. Isso não pode estar acontecendo. Não hoje. Ela sussurrou, como uma oração. Você tem toda a razão, retruquei, repetindo com prazer sua própria alfinetada recente. A equipe da cozinha realmente tem uma mesa maravilhosa. Este é o seu lugar perfeito na nova hierarquia, não acha? Minha mãe, em um gesto desesperado, estendeu a mão para mim, os olhos implorando por clemência. Carolina, repense. Somos sua família. Não, respondi suavemente, mas com firmeza, e meu tom era de aço. Vocês são os que me ensinaram que o valor de alguém é definido por marcas de roupa e convites para brunches da alta sociedade. Devo admitir, foi o melhor combustível para minha vingança. Virei-me para sair, mas na porta me virei, lançando um último comentário. Ah, Mateus, aquelas dívidas que você tanto se esforçou para esconder. A Everlyn agora também é dona delas. Aguarde uma ligação. Atrás de mim, o salão de baile explodiu em uma tempestade de emoções. Isabela desabou em lágrimas, seus soluços ecoando pelo espaço. O Sr. Albuquerque soltou um rugido furioso e gutural, cheio de raiva impotente. Sem olhar para trás, saí para a noite, sentindo uma satisfação há muito esperada se espalhar lentamente dentro de mim. Minha mãe se agarrava aos últimos vestígios de decoro. Na calçada, como uma personificação da minha própria força contida, uma Tesla me esperava, elegante e discreta, como uma mulher que construiu um império tecnológico enquanto todos ao redor davam de ombros complacentemente. Carlos, meu motorista e chefe de segurança, abriu a porta. Tudo bem, senhorita Sampaio? Lancei um último olhar para o caos ao meu redor. Perfeitamente, Carlos. Vamos. Temos uma empresa na mira. As ações da Langon despencaram assim que a notícia de suas dívidas monstruosas e extravagâncias de Mateus vazaram para a imprensa. Isabela, não querendo afundar com esse legado podre, pediu a anulação do casamento em uma semana. Meus pais me bombardearam com mensagens de voz, nas quais a raiva se transformava em súplicas lamentáveis a cada dia que passava. Mas eu permaneci impassível, focada no que fazia de melhor, construir. A Everlyn Dynamics rapidamente absorveu os principais ativos da Langtech, cortando o excesso e limpando a podridão. A maioria dos funcionários manteve seus empregos. A diretoria, não. O departamento de Mateus foi o primeiro a ser demitido. 3 meses após o casamento que nunca aconteceu, eu estava sentada no meu escritório de canto, com uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos, examinando atentamente os relatórios trimestrais da Everlyn. Nossos lucros dispararam 24%. Naquele momento, o telefone tocou. Senhora Sampaio, uma visitante sem hora marcada. Sem tirar os olhos dos papéis, respondi ao telefone, mande entrar. A porta se abriu e um aroma sufocante de perfume caro invadiu o escritório. Na porta estava minha mãe.
O tempo havia deixado sua marca nela, rosto abatido, olhar apagado, postura insegura. Em suas mãos, ela segurava uma bolsa de grife, irremediavelmente ultrapassada. Sua secretária não me reconheceu, ela murmurou quase inaudível. Tive que mostrar minha identidade. Protocolo de segurança, respondi secamente, sem desviar o olhar. Após a aquisição da empresa, houve um aumento nas invasões não autorizadas. Ela, como sempre, não conseguiu se desfazer de seus pertences. Sem ser convidada, sentou-se em uma poltrona, segurando a bolsa com força, como se pudesse protegê-la. Seu pai e eu temos pensado muito sobre como tratamos você, ela começou, hesitante. Sobre o que não percebemos. E minha voz era uniforme, sem nenhum traço de emoção. Nós estávamos errados, ela sussurrou, abaixando a cabeça. Terrivelmente errados. Achávamos que o sucesso era ostentação, como a família de Mateus, e não trabalho duro. Mas o que você criou? Agora entendemos. Recostei-me na cadeira, cruzando os braços. Vocês vieram se desculpar ou porque chegou a hora de pagar as mensalidades do clube e precisam da minha ajuda? Ela estremeceu como se tivesse sido atingida. Nós merecemos isso. Carolina, você sempre será nossa filha. Isso não significa nada para você? Havia uma esperança desesperada na voz da minha mãe. Virei-me e a amargura transbordou em minha voz. Não significou nada quando eu precisei de vocês. Por que deveria significar agora? Lágrimas brilharam em seus olhos, prestes a jorrar em um fluxo. Por que entendemos? Porque estamos orgulhosos de você, mesmo que não mereçamos. Levantei-me abruptamente, caminhei até a janela e olhei para a linha do horizonte. É fácil se orgulhar agora que eu tive sucesso. Mas vocês teriam se orgulhado quando eu passava dias e noites em um porão, codificando, usando o mesmo moletom por semanas? Ela abaixou a cabeça, admitindo a derrota. Não, não teríamos. E essa vergonha é nosso fardo, acrescentou ela suavemente. Virei-me para ela e um sorriso frio apareceu nos cantos dos meus lábios. A propósito, Mateus ligou de novo. E sabe o que eu disse a ele? A mesma coisa que ele me disse há 11 anos. Sorri, mas o sorriso não chegou aos meus olhos. Procure um emprego de verdade. Ganhe experiência antes de pedir uma promoção. E pare de depender de conexões familiares. Minha mãe assentiu lentamente, como se estivesse digerindo minhas palavras. Ele está morando no quarto de hóspedes de Isabela agora, ela murmurou quase em um sussurro. A família de Isabela não quer nada conosco depois do escândalo. Cruzei os braços, observando seu desconforto. Os poderosos caem de forma particularmente dolorosa. Então, mãe, como é estar do outro lado da desaprovação pública? Ela desviou o olhar, e nele pude ver um mar de emoções, humilhante, terrível e talvez instrutivo. Apertei o botão de chamada no telefone. Clara, por favor, traga o pacote para a senhora Sampaio. Em um instante, Clara já estava à porta, segurando um envelope volumoso. Ela o colocou sobre a mesa, e eu o estendi para minha mãe. O que é isso? Ela perguntou, abrindo o envelope com cautela com os dedos trêmulos. Uma folha limpa, respondi, observando sua reação. Informações sobre a iniciativa Everlin Small Business, dados sobre aluguel comercial disponível, contatos de mentores de negócios verificados. Se você quer construir algo, de verdade, está a sua chance. Ela alternou o olhar entre os documentos e eu, procurando uma armadilha. Você vai nos ajudar, depois de tudo que aconteceu? Eu não estou ajudando, eu retruquei, tentando não demonstrar nenhuma compaixão. Estou dando uma oportunidade. Sem favores, sem conexões Sampaio. Vocês têm que merecer isso, como eu tive que merecer. Sojinhos. Ela congelou, segurando o pacote contra o peito como se fosse um presente frágil. Obrigada, Carolina, ela sussurrou, pela chance e pela clareza. E mais uma coisa, acrescentei, quando ela já estava quase saindo. Aquela mesa de cozinha no casamento de Isabela acabou sendo o melhor lugar da casa. Lá, você vê as pessoas como elas realmente são. Ela assentiu lentamente, e eu vi um entendimento brilhar em seus olhos, mais profundo do que nunca. Ela saiu, me deixando sozinha com minhas tarefas. A Everlin Dynamics estava abrindo caminho com confiança no mundo da biotecnologia baseada em inteligência artificial, e os contratos exigiam conclusão imediata.
A vingança nem sempre vem com trovões e relâmpagos. Às vezes, sua essência não é causar dor, mas fazer alguém ver a verdade. O maior triunfo não é refutar o erro de outra pessoa, mas confirmar a própria correção. E a Everlyn se tornou um farol de inovação tecnológica ética. Matheus, pelo que sei, permaneceu como analista júnior, aprendendo na pele o que é responsabilidade de verdade. Meus pais, tendo recebido um de nossos modestos empréstimos, abriram sua própria boutique de design. Não berrando luxo, mas cheia de alma e autenticidade. E eu? Eu guardo aquela velha mesa dobrável da garagem bem no meu escritório. É um lembrete vivo de que a grandeza nasce onde ninguém acredita em sua possibilidade. Afinal, é na mesa da cozinha que o trabalho árduo de verdade é feito.